eu vou utilizar o Argo CD, que é uma ferramenta para implantação contínua no Kubernetes utilizando o GitOps. Para isso, a gente vai ter que instalar o Argo CD no nosso cluster Kubernetes. Isso é bem fácil, a gente pode clicar aqui em Getting Started e a gente vai ver que bastam apenas dois comandos com kubectl. O primeiro, a gente vai criar um namespace chamado Argo CD e na sequência a gente vai aplicar esse arquivo aqui install.yaml utilizando o comando kubectl apply e a gente vai especificar que a gente quer implantar no namespace que a gente acabou de criar, o Argo CD. Então basta copiar esse comando aqui. Então eu estou aqui no meu cluster, vou clicar aqui em namespaces. A gente vai ver que eu tenho alguns namespaces criados aqui, mas eu ainda não tenho aquele namespace Argo CD. Então eu vou clicar no mais, selecionar terminal session e aí o lens vai permitir que a gente use o nosso terminal aqui dentro dele. Vou colar aqueles comandos. Então o primeiro para criar o namespace Argo CD e o segundo para implantar esse recurso aqui. Vou dar Enter. A gente vai ver que ele fala que foi criado o namespace Argo CD. Ele já aparece aqui na minha tela do lens. Foi criado agora há pouco. E a gente vai ver que diversos recursos que estavam definidos naquele arquivo install.yaml foram definidos aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar exatamente como que o Argo CD funciona, mas o mais importante nesse de hoje é a gente realizar o deploy da nossa aplicação. Então a gente pode clicar aqui em Pods, vou selecionar o namespace Argo CD, tirar esse outro aqui, e aí a gente vai ver que alguns pods já estão rodando aqui, né? E esse agora que estava amarelinho aqui com a exclamação, já ficou verde, e tem mais esse outro aqui que ainda está sendo de fato implantado, né? Daqui a algum tempo ele já vai ficar verdinho, pronto, ficou. Então a gente já tem o nosso Argo CD rodando dentro do nosso cluster. Voltando aqui na documentação do Argo CD, descendo um pouco, a gente vai ver que a gente pode instalar um CLI do Argo CD, mas eu não vou fazer isso agora. E a gente pode acessar o Argo CD pelo navegador. A gente pode fazer isso utilizando um service do tipo Load Balancer, um Ingress ou usando um Port Forwarding. Hoje eu vou utilizar esse comando aqui, ó. Então eu vou copiar. Basicamente, quem acompanha a série do Kubernetes sabe que esse comando serve para que a gente faça um mapeamento de uma porta local da nossa máquina, no caso a 8080, para a porta 443 desse serviço aqui que foi definido lá com o comando apply. Então agora eu vou voltar no lens, vou colar esse comando, dar enter, e aí ele já fala para a gente que ele mapeou a porta 8080 da nossa máquina local para a porta 443 do serviço do Argo CD. Para testar se está funcionando, vou abrir uma nova aba e vou digitar localhost 8080. Dei Enter. Como a gente não definiu o certificado de segurança, nada disso, para o Argo CD, ele vai dar esse aviso, mas a gente pode clicar em Advanced, Accept the Risk and Continue. Então, vejam como é fácil, rapidinho o Argo CD já está rodando e a gente já tem acesso à interface dele. Aí a gente vai precisar logar, mas a gente precisa do username e do password. O username é admin, então eu vou digitar aqui admin. A password a gente pode olhar aqui na documentação, nesse quarto passo. Só que aqui ele vai falar para a gente usar aquele cliente que ele recomenda instalar aqui no passo 2. Eu vou mostrar um jeito da gente descobrir essa password sem precisar instalar esse cliente. Então eu vou voltar no Lens. Aqui no Lens eu vou abrir essa parte de config, vou clicar em Secrets. A gente vai ver que 4 secrets foram criados aqui pelo kubectl apply. Nós precisamos desse aqui, password, vou clicar nele. Ela está codificada em base 64, eu posso clicar no olhinho para pegar ela de verdade. Seleciono, copio. A gente volta lá para o navegador, cola a password aqui e aperta Sign in. Pronto, já acessei aqui o Argo CD, não precisei instalar aquele cliente, né? Aquele cliente tem algumas facilidades, né? A gente não precisa fazer todos esses passos, mas eu achei importante mostrar que pelo próprio Kubernetes a gente consegue recuperar a senha.